tem um recado para você, fica aí. No dia 22 de abril, nós vamos ter aqui o climatologista Carlos Nobre, um dos maiores cientistas do nosso país, especialista em mudanças climáticas. Então ele vai estar aqui. Então se inscreva aí no nosso canal, clica aí no sininho, ativa ele, para você poder receber todos os avisos dos nossos vídeos que tem aqui. Beleza? Por uma questão de sobrevivência, né, da gente poder reduzir essas emissões, porque senão não vai sobrar ninguém. Sempre vai ter um interesse político, né? A gente não consegue evitar isso, não necessariamente concordar com a forma como é sendo feita, para ver que como tá, realmente não dá para continuar. O podcast Dá Tempo tem o patrocínio da Fundação José Luiz Setúbal e Energy Hub. Bem-vinda, Carolina Pavese. Satisfação ter aqui você. Prazer, estou muito feliz com esse convite e antecedendo Carlos Nobre, hein? Pois é. E responsabilidade que você jogou agora para mim. Estamos aqui esquentando a chapa para o assunto com certeza ser muito bom. Então, uma satisfação ter aqui você hoje. E antes aqui da nossa conversa propriamente dita, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, à Fundação José Luiz Setúbal e também ao Energy Hub. Então é isso, agora sim, em definitivo, Carolina Pavese está aqui conosco. Carolina é doutora em Relações Internacionais pela London School of Economics, consultora e professora, especialista em governança global, sustentabilidade, clima. Dei até uma resumida aqui porque é muita coisa. Então, publicações que incluem artigos, capítulos de livros sobre União Europeia, cooperação com o Brasil e Mercosul. E Carolina também frequentemente é presente na mídia, e destaque semanal, principais veículos nacionais, como Globo News, CNN Brasil, Record, AgroMais, Band News e agora no Dá Tempo também. Dá Tempo Podcast está aqui com a Carolina, muito grato. Então, como eu já te disse, né, como a gente se fala, quem não está confuso é porque não está prestando atenção, né, Carol? A gente sabe que a gente está vivendo aí um mundo que já é sempre complexo, mas parece que ele está dando cavalo de pau aí a cada semana, né? E a gente vinha conversando de que, assim, sobre essa agenda, né? A agenda da sustentabilidade, né? Então, eu queria trazer assim, um ponto de partida para a gente começar a conversar. Então, a gente vê que desde o século passado, né, a gente teve aí Conferência de Estocolmo em 72, aí já nesse milênio agora, né, já avançando, a gente chega nos objetivos do desenvolvimento sustentável, a gente chega no Acordo de Paris, aqui nessa era aqui antes de Trump, desse momento atual. Então, eu queria que você trouxesse assim, sua visão em relação à sustentabilidade no mundo, na Europa, Estados Unidos, Brasil. Dá um panorama geral para a gente aí. E mais uma vez, bem-vinda. Bom, só isso, né, Pedro? Só isso, só para começar. Bom, essa agenda, como você colocou, ela vai, né, de governança climática ou governança ambiental. A gente começa com uma agenda de governança ambiental, que depois vai se desdobrando em vários temas, e a gente começa lá em 72, como você pontuou, com a Conferência de Estocolmo, onde vai se falar sobre desenvolvimento, vai se falar sobre meio ambiente. Na época a gente falava ecologia ainda, inclusive, né? Era esse o grande tema. E essa agenda, ela aparece com certa resistência, principalmente dos países em desenvolvimento, porque se entendia que havia uma incompatibilidade entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental, que é um discurso que a gente vê sendo retomado, inclusive hoje, né? E aí, ao longo dessas décadas, aí a gente chega, principalmente o Brasil, em 72, capitaneava esse discurso, né? Ele impulsionava esses países em desenvolvimento meio assim céticos e achando que os países ricos estavam querendo alguma coisa aí para controlar um pouco o nosso crescimento. Mas ao longo das 2 décadas que seguem a conferência lá em 72, a gente vê uma mudança de perspectiva, inclusive porque vai se começar a produzir muito mais informação, né, pesquisa sobre o tema e tudo mais. Então a gente chega na Rio 92 e aí a gente tem o Brasil liderando, né, essa grande conferência, e ela é um grande marco, porque aí a gente vê se cunhar
cunhado o discurso de desenvolvimento sustentável. Então, passa-se a entender que é impossível a gente ter um desenvolvimento econômico mesmo em longo prazo e que se mantenha se a gente não combinar isso com uma sustentabilidade. Nesse caso, se falava muito de uma sustentabilidade ambiental. Então, uma mudança bem importante. E de lá para cá, essa agenda ela vai crescendo, né? Então, a gente vê, a partir daí, as COPs. Então, a gente tem a criação do Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento, da UNFCCC, né? Então, a Convenção Quadro sendo adotada, e aí a gente começa com as COPs, e a gente chega no Protocolo de Kyoto já em 97, que é um grande marco, né? E depois a gente avança para uma agenda climática mais independente. Então, a gente vê que a partir de 92, ou da década de 90, há já um desmembramento dessa agenda, né? E aí a gente avança com COP da biodiversidade, COP do clima, e outras questões, o Protocolo de Montreal, que vai falar da poluição também, atmosférica. Então, a gente vê o entendimento dessa complexidade, e a gente chega nos anos 2000, com o objetivo do milênio, né, que a ONU vem lá e adota os objetivos do milênio, onde ela vai estabelecer 8 goals para desenvolvimento, então 8 objetivos até 2015, e em 2004, inclusive, vai ter o Pacto Global da ONU, que vai produzir um relatório que vai chamar de... Who Cares Wins. Isso. Who Cares Wins, né? Então, assim, quem se importa, ganha. E ali ele vai trazer maior responsabilidade para o setor privado, chamar o setor privado mais para uma agenda ESG. Então, inclusive, há quem fale que a partir de 2004, com esse relatório, que a gente conte o nascimento da sigla ESG aí como um nascimento oficial mais global, né? E a gente vê um certo entusiasmo já entrando nesse século até o Acordo de Paris em 2015, onde vai se estabelecer metas mais rigorosas para a redução de emissões, principalmente nos países desenvolvidos, né? Para os países em desenvolvimento, essas metas elas são voluntárias, e vai se estabelecer também esse objetivo de se controlar o aumento da temperatura global para que não ultrapasse 2 graus, idealmente 1,5, né? E a gente já tem hoje pesquisas apontando que a meta de 1,5 ela já não é mais factível. Então, a gente vê aí um arranjo global. Isso eu estou falando em termos de governança multilateral, mas isso reflete também nos estados adotando, incorporando essas normas domesticamente, produzindo várias legislações internas. Então, isso vai criando como se fosse uma rede, né? E vai se ramificando, envolvendo cada vez mais diferentes stakeholders também. E aí a gente vê um desdobramento também para o setor privado, com uma agenda ESG, e a ONU vai, em 2015, pegar o goal do milênio e chamar de ODS, então os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um paralelo a ESG, né? Para o setor privado a gente fala de ESG, mas para a governança, principalmente pública, a gente vai falar de ODSs, né? E aí tem os 17 goals que se desdobram em 69 metas para dentro de cada isso. Então, tem um arranjo bem grande, crescente, tanto paralelo da produção de mais informação, quanto de discussões políticas, normativas, que vem a consolidar esse framework da governança climática e da governança ambiental onde nós nos encontramos hoje. Certo. Você consegue trazer um panorama para a gente assim, de pensamento, digamos, dos Estados Unidos e Europa, até esse momento aí, em termos de tradição, em relação à busca a esses padrões de sustentabilidade, de aplicação, de implantação? Olha, quando a gente olha para a questão, principalmente pensando num recorte mais climático, mas mesmo numa agenda de sustentabilidade, num entendimento mais amplo, a gente vê que nos Estados Unidos há uma maior resistência ao que eles vão chamar de intervenções do Estado, né? Então, é um modelo de capitalismo muito mais neoliberal e que, pelo menos no discurso, tenta sempre prezar por um Estado bem enxuto, com pouca intervenção, onde há uma maior liberdade para o setor privado. Então, há muita... principalmente na narrativa que se apresentam as questões de políticas de controle
ou de políticas que vão impor mais responsabilidade ao setor, ou de políticas de normas também, de legislações, há uma fiscalização maior e é mais difícil, né, de se colocar isso sem que caia nesse discurso de que há uma manipulação. Também é importante a gente pontuar que sempre que a gente fala dos Estados Unidos, a gente faz uma analogia assim, Brasil, o governo federal, Trump, né? Mas é um modelo muito diferente do nosso, embora seja uma federação também, né? Lá é uma descentralização muito grande. Então, os estados têm muita autonomia e muita ingerência dentro dessas áreas todas que a gente está falando, né? Então, dos 50 estados, a gente vai ter estados que são muito mais progressistas, estados, por exemplo, como a Califórnia, que ainda tem legislações e continuam adotando cada vez mais legislações que abraçam a ESG raiz mesmo, e estados que vão ser mais resistentes e muito mais céticos, né? E aí a gente pensa principalmente uma divisão republicanos-democratas. Mas é difícil falar de onde os Estados Unidos se encontram, porque ele é essa grande heterogeneidade, né? Tanto na questão ambiental quanto em outras questões que a gente possa pensar políticas sociais, né? Pense em temas controversos, a gente vai ver que há posições muito distintas dos estados, e isso tem aflorado. Mas a gente não mergulha tanto nisso, né? Por outro lado, quando a gente vai para a Europa, e aí pensando a União Europeia em si, na União Europeia, como a União Europeia é fruto de um processo de cooperação e de integração, está no seu DNA, ela acaba transpondo isso para as suas políticas internas e para as suas relações internacionais também. Então, a gente vê uma atuação de Bruxelas mais consistente, embora com muitos percalços aí nessa estrada também, da incorporação dessas normas. Até porque, quando a gente fala de questões climáticas, de questões de sustentabilidade, há uma questão de interesses econômicos, né, que impedem, inclusive, da gente lidar com o problema de uma maneira mais objetiva. Então, tem questões políticas e tem questões econômicas de conflitos de interesse. No caso da União Europeia, principalmente a agenda de sustentabilidade hoje, ela está muito pautada numa questão de transição energética. E essa transição energética, ela não vem de um compromisso moral, né, apenas, ou intelectual, enfim, ou de um modelo econômico que preze por energias limpas, mas ela vem de uma necessidade, que ficou ainda mais clara agora com a guerra, né? Então, até pouco tempo atrás, 75% da energia da União Europeia era importada. E importada, a gente está falando principalmente de gás e petróleo, então são países que, numa geopolítica aí, são países onde há uma certa tensão com os países europeus, e a Rússia sendo um dos principais exportadores de energia para a Europa. Então, tem uma dependência externa enorme, ela tem conseguido diminuir isso, e, inclusive, ela não tem petróleo, né? Então, como que ela faz isso? Ela consegue diminuir essa dependência justamente migrando para outras fontes energéticas, né? E fazendo uma transição para energias renováveis que ela consegue produzir. Então, isso reduziu, e hoje a gente tem, em média, aí 50% da energia da Europa ainda é importada, mas tem países que têm uma dependência bem maior. Então, a gente vai ter, por exemplo, a Bulgária, mais de 90% é gás, e gás que vem da Rússia, inclusive, né? Então, assim, também, quando a gente fala dos 27 países, a gente precisa colocar isso em consideração. Mas, veja, já nos Estados Unidos, o contexto energético é outro, né? É um dos principais produtores de petróleo cru no mundo, junto com Rússia, junto com a Arábia Saudita, própria Venezuela, né? Então, essa questão de dependência energética, ela não é tão latente para os Estados Unidos. Ao contrário, o setor petrolífero é muito forte internamente e tem um peso político grande, né? Então, não é simplesmente também uma questão de apenas, digamos, ideológica ou cultural, né? De um pensamento avançado, né? Isso, não é só isso, né? A gente tem um fator objetivo que impulsiona mais alguns países e alguns atores a perceberem os ganhos disso, ou tem atores que vão oferecer uma resistência que são menores, né? Sim. Então, tem essa variável que a gente precisa sempre calcular também na agenda dos países. Esse assunto que você falou dos interesses econômicos, né? Porque muitas vezes, digamos assim,
algumas manifestações de contrariedade em relação ao pensamento, digamos, de conservação, ao pensamento ambiental, climático, etc. Muitas vezes alega, não, porque querem dominar, querem controlar, coisa e tal. Então, como é que a gente pode olhar para isso de uma maneira crítica, porém crível e real? Ou seja, o quanto tem de interesse nessas regulações, nessas normatizações que estão vindo da Europa em relação a controle de emissão, a questão desse controle até alfandegário em relação a carbono. O quanto disso digamos assim, esse interesse político, mas também de dominar e de influenciar? O que você pode trazer de um panorama assim para clarear isso? Olha, sempre vai ter um interesse político, Certo. né? A gente não consegue evitar isso porque no final tudo é política e cada agenda, cada problema, ele vai ser a questão não é nem a gente pode, né, antes disso há ainda hoje um movimento crescente de ceticismo em relação de negacionismo climático, né? Apesar da gente estar sofrendo aqui em São Paulo, essas chuvas constantes que alagam a cidade ficando mais frequentes, apesar do Rio Grande do Sul, apesar dos furacões na Flórida do ano passado, mesmo assim, há quem ainda acha que isso é normal e que essa frequência desses eventos, que o problema não é acontecer, certo? Enchente sempre teve, desde a Arca de Noé, inclusive, né? Sempre teve. A questão é a frequência, né? E a intensidade desses eventos que tem saído do controle e vai sair cada vez mais. Então, tem uma objetividade que é, inclusive, um negacionismo sobre ela. Ultrapassando essa objetividade, a gente pode chegar, olha, reconhecemos que é um problema. Só que aí a questão é como endereçar esse problema. Né? E esse de como endereçar, aí que a gente vai chegar com vários atores, com olhares distintos, com perspectivas diferentes e com interesses diferentes. Então, há genuinamente um interesse por uma questão de sobrevivência, né, da gente poder reduzir essas emissões, porque senão não vai sobrar ninguém. Né? Então, há essa percepção e esse entendimento. Só que também o como fazer, né, vem a partir desse jogo, desses interesses econômicos, desses interesses políticos, dessas alianças que vão construindo. Então, se a gente for pegar a União Europeia vem com imposições de EUDR, né? Então, a lei de desflorestamento da União Europeia, que foi super polêmica aqui no Brasil e continua sendo, mas que agora foi adiada, né? Mas a gente teve... Explica um pouquinho. Vou falar. Então, a União Europeia, em 2000, ela vai adotar o Pacto Verde Europeu, né? Que vai ser um grande arcabouço com a meta de virar a primeira região neutra de carbono até 2050 e cortar suas emissões em 55% até 2030. Né? Então, é bem ambicioso mesmo. A partir disso, vem uma série de políticas em várias áreas. A gente falou um pouco de energia, mas entra também, por exemplo, a agricultura. Né? Então, uma agricultura sustentável, uma agricultura de baixo carbono. E aí, nesse sentido, para poder garantir que ela não estimule uma agricultura poluente em outros lugares, já que a União Europeia é um grande importador, ela adotou a Lei Europeia de Desmatamento, né? Ou de desflorestamento. Essa lei europeia faz parte, está inserida dentro do Pacto Verde Europeu, ela vai impedir que haja a exportação para o mercado europeu de commodities agrícolas que venham de regiões de desflorestamento, né, ou que não sejam produzidos de uma maneira sustentável. Então, há um controle muito rigoroso sobre isso, e isso vai atingir, e aí a União Europeia impõe as suas exigências do seu modelo, do seu controle. Né? E, em cima disso, houve uma grande polêmica. Essa lei deveria entrar em vigor agora e por pressões tanto da União Europeia, internas, quanto externas, ela foi adiada para o final do ano, então para 2026, se não houver um novo adiamento dessa lei. Internamente, o que era a crítica, né? As empresas ou os produtores que dependem de insumos que são importados, por exemplo, chocolate. Né? A Europa não produz cacau, então ela importa esse chocolate. Eles alegavam que se tornava impossível certificar nos padrões europeus de sustentabilidade que todo o cacau que é importado ele vem
ele tem baixa emissão, ele vem com uma prática sustentável de cultivo. Ou seja, não ia ter chocolate lá. Não ia ter chocolate lá. Isso dificultava até porque, assim, você burocratiza tanto e muitos desses produtores são pequenos produtores. Né? Então, pensa em Gana, né? Em zonas muito rurais, a pessoa não vai acessar essa burocracia complexa da União Europeia. Então, isso impedia. Então, houve uma pressão grande de vários atores da indústria alimentícia, principalmente na Europa, que fazem bens manufaturados, mas que vão depender desses insumos, sobre isso. Né? E aqui, externamente, por exemplo, no caso do Brasil, isso colocaria um grande obstáculo para as nossas exportações de carne, de soja, para a União Europeia, porque vão ter que ter essa certificação toda. Né? Então, houve um movimento grande do agronegócio no Brasil para pressionar o governo brasileiro para dar uma resposta à União Europeia. E aí a gente teve, no final do ano passado, uma carta elaborada pelo Itamaraty, em conjunto, assinada com o ministro da Agricultura brasileiro, endereçada a Ursula von der Leyen, solicitando que fosse suspenso o UDR. Né? Então, veja, atendendo a esse agronegócio nosso. E aí, veja como tudo é política. Por outro lado, quem tem interesse no UDR? Não é só a Europa sendo protecionista, mas a sociedade civil, os ativistas ambientais, as organizações não governamentais que trabalham com esse tema têm um interesse. Porque se eu sou sustentável, e o Brasil alega isso, a gente já é sustentável, a gente não precisa de mais um certificado, a gente já isso. Bom, se a gente já faz essa prática, quem não deve não teme, né? Então, ter um instrumento externo, ele serviria para reforçar a necessidade, para estimular a adoção de práticas mais sustentáveis. Então, na verdade, ele vem para incentivar, dar um reforço positivo na opinião das organizações não governamentais. Né? Então, mesmo dentro do Brasil, houve essa briga de braço, e óbvio que o agro falou mais alto. E na Europa também, essa é a posição também da sociedade civil. Né? Então, não há também são interesses econômicos que no final acabam falando mais alto e também correspondem por essa velocidade muito lenta que a gente tem avançado nessa agenda em relação à urgência do tema. No caso da energia, fica mais claro o interesse estratégico para além da sustentabilidade. Mas nesse caso do UDR, o que motivou essa... Bom, e aí também, né? Motivou. Por um lado, não é coerente você exigir dos produtores internos que eles sejam sustentáveis. Sim. E responder a um consumidor que, em geral, tem ficado mais atento a essas questões, né? E está mais acostumado e demanda mais um produto sustentável, isso influencia na compra, inclusive por uma questão de saúde, né? Quando a gente fala de sustentabilidade no setor agrícola, a gente não está falando só de emissões, mas aí entra também, por exemplo, o uso de pesticidas, né? O uso de agrotóxico, né? Então, produtos que a gente tem comprovação que são cancerígenas e que continua se utilizando, né? Então, tem uma questão aí de saúde pública também, que para a Europa, essa questão da defesa dos direitos do consumidor, do cidadão, é algo muito forte. Então, não faz muito sentido exigir do produtor interno e colocar na gôndola do supermercado um produto, sei lá, francês, holandês, que seja de baixa emissão, que atenda a tudo isso, e permitir que esse produto, ao mesmo tempo, permitir que se entre produtos que não atendam o mesmo standard, né, o mesmo padrão. Tem esse lado. Por outro lado, também há uma questão para alguns produtos, principalmente aqueles que a Europa também produz, de um protecionismo. Porque, obviamente, como a gente sabe, em curto prazo, adotar práticas de descarbonização tem um custo. E esse custo, em curto prazo, ele acaba tornando o meu custo de produção mais alto, consequentemente, vai afetar a minha competitividade, né? Então, isso é uma forma também de garantir que o produtor europeu não vai ser lesado com a entrada de um produto externo que teve um custo de produção mais barato porque não se ateve às mesmas regras, né? Então, tem uma questão aí de um protecionismo também nesse sentido, que é a grande alegação, né? Um protecionismo imposto de uma maneira unilateral.
independente do resultado que isso tenha, eu acho que é importante porque levanta esse tipo de discussão, né? Assim, não pensando, União Europeia e tal, mas agora o que a gente foi falar? Bom, o agro precisou se falar sobre isso, né? O MMA precisou se falar sobre isso, ou a gente começou a pensar mais na descarbonização e na sustentabilidade na agricultura, né? Então, essas medidas, elas servem para colocar agendas importantes para a gente pensar, refletir, não necessariamente concordar com a forma como é sendo feita, mas para que a gente possa, inclusive, achar a nossa própria solução. Mas para ver que como está, realmente não dá para continuar. Carolina, tem um assunto, né, que acho que é uma boa oportunidade de você trazer uma luz aqui, que é em relação ao agro, né? A gente sabe que o agronegócio tem um impacto muito grande nas emissões, e ao mesmo tempo é um setor que é atravessado por quem opera também de maneira ilegal, né, de maneira clandestina, com os desmatamentos ilegais. Apesar de a gente saber que também tem os desmatamentos legais, que também tem o seu impacto, porém, que está dentro da lei. Uhum. E qual é a sua... O que você pode falar assim para clarear um pouco, para a gente entender quem é quem aí na fila do pão, entende? Assim, o que é o impacto, quem é o agro que está cumprindo a lei em relação aos impactos ambientais e qual é o tamanho aí da conta, né, que esse agro ilegal tem nessa conta aí dessa imagem do agro. O que você pode esclarecer em relação a isso? Bom, primeiro vamos pensar na importância do agro aqui no Brasil, né? A gente tem, pensando das emissões, a gente vai ter, nas nossas emissões de gases de efeito estufa, que a gente chama, no Brasil, há uma peculiaridade em relação... O Brasil está entre os 10 maiores emissores globais, mas o Brasil tem uma peculiaridade que nenhum outro desses 10 tem. A principal fonte das nossas emissões não é energia. Quando a gente olha na Europa, quando a gente fala na China, o principal emissor disparado hoje é a China, seguido dos Estados Unidos, e aí depois a gente vai para a União Europeia, né? Nesses três, a principal fonte, assim, mais de 70%, é energia, né? Por isso também essa descarbonização, essa transição energética, ela é tão crítica, porque é nela que reside o principal e o mais substancial redução das emissões. No caso do Brasil, não é energia. No caso do Brasil, mais de 75% das nossas emissões vem de uso da terra e da agricultura, né? Então, é uma outra perspectiva. Então, assim, por um lado, é uma boa notícia. Por quê? Porque enquanto eles têm que fazer toda uma transição energética que, assim, a gente não tem nem tecnologia para promover no grau necessário, aqui, se a gente parar com as emissões do agro, parar com as queimadas ilegais, né, por um bom tempo, a gente já despenca, a gente não precisa fazer nada, é parar, né? Se a gente parar com isso, a gente já consegue reduzir drasticamente as nossas emissões. Esse 75%, ele considera desmatamento ilegal? Considera desmatamento ilegal também, isso. Então, é o uso da terra... São os dois. São tudo. É o uso da terra como um todo. Uso da terra e desmatamento ilegal, né? Sim. E aí vai entrar o próprio agro, porque toda atividade econômica gera emissões. A gente gravando esse podcast aqui tá emitindo muito, inclusive, sim, né? Tem que fazer o offset aí depois, hein? Já tá na conta aí. Já tá sendo planejado. Olha os patrocínios aí pro offset aí, né? Já temos um parceiro para fazer nosso inventário. E contamos com você, patrocinador, para ajudar a gente. Também, tem que pensar nisso, não esquece. Mas, de qualquer forma, quando a gente vai pensar no nosso agro, o problema, e aí se a gente lembrar do ano passado as queimadas, né? A gente viu bastante na região centro-oeste, aqui também no interior de São Paulo, mas também regiões como o Pará, há uma expansão muito grande do agro, da mineração ilegal, num desmatamento descontrolado. Então, a gente tem pouco controle territorial, baixíssima fiscalização, e é muito mais fácil e barato eu queimar, né, um território ilegalmente. Então, isso tem sido um grande vilão para as nossas emissões, e esse agro descontrolado tem ocasionado isso, principalmente quando a gente pensa na expansão da pecuária, né, da atividade pecuária. A soja já tem mais tecnologias, né? O setor é um perfil bem diferente, inclusive, do produtor da pecuária com o setor da soja, por exemplo, né? Então, a gente tem mais tecnologia, tem mais controle, a gente tem eles
conseguiram, inclusive, reduzir as emissões, a pegada ecológica. O agro, a pecuária ainda se expande e cada vez mais ao norte em territórios de floresta. Não é nem só que ela vai para campo, né? Ela vai para territórios de floresta. Então, assim, é muito necessário que a gente tenha políticas importantes para poder fazer uma rastreabilidade dessa pecuária, para que a gente possa fazer inventários dessa pecuária, inclusive, para poder mitigar isso e para controlar, porque depois que você derruba um pedaço de floresta de mata virgem, você nunca mais consegue recuperar aquilo, né? E aí a gente tem, inclusive, assim, várias, não é só um controle do desmatamento, mas você tem muita monocultura, né? E a pecuária também, assim, a pecuária ela acaba danificando muito o solo, de modo que esse solo ele se torna improdutivo. Então, você tem alguns sistemas, por exemplo, de um plantio seletivo, então você planta, sei lá, agricultura junto com a pecuária, aí você vai fazendo uma rotação. Tem alguns modelos muito interessantes, inclusive, que podem ser aplicados e que geram, inclusive, mais renda, né, para os produtores, para poder otimizar esse solo. Acho que a gente também tem um problema de otimização, porque como terra é barato, né, relativamente, a gente tem pouca. Então, assim, a questão do agro é muito importante que a gente trabalhe sustentabilidade e agro para que a gente possa continuar se desenvolvendo e não tenha perdas, né? Porque, assim, tem uma questão que é importante, que você já trabalhou aqui sobre a questão de riscos, né? A gente vê, bom, a discussão sobre o café, o preço do café está astronômico e tal. Boa parte disso são questões climáticas, que vão onerar cada vez mais esses produtores, né? Então, não é um altruísmo ser mais sustentável, né? É uma questão de necessidade, inclusive, econômica, porque se a gente continuar com esse clima, a gente vai ter vai continuar a ter cada vez mais perdas de safras, né, ou safras mais reduzidas, que é o que a gente já está tendo agora, e isso prejudica, inclusive, a pecuária também, né, com água, nutrientes do solo. Então, assim, isso vai impactando também numa redução da nossa produtividade, consequentemente, menos retorno financeiro, né? Uhum. Você falou sobre a gente entende, né, que o Brasil tem uma matriz energética muito mais limpa que o mundo, né, assim, que a média de maneira geral, né? Estamos numa posição nesse sentido melhor, né? Porém, a gente sabe que as hidrelétricas também têm um impacto ambiental bem grande, né? Especialmente na sua construção, né? E inclusive social. A pergunta de entendimento mesmo, porque até pela sua bagagem de entendimento isso no âmbito global. Você entende que isso é uma espécie de um ponto cego assim, nesse campo de sustentabilidade em relação à energia hidrelétrica? Eu já li alguns agentes falando sobre isso, como o próprio Krenak mesmo, né? Então, assim, por exemplo, para quem é impactado por uma barragem, é difícil pensar numa hidrelétrica como uma energia limpa, né? Como é que você vê isso? A questão é como as emissões ou como os inventários, né? Eu começo a contar uma vez que eu já tenho já está tudo construído, e aí eu continuo, aí eu começo a gerar essa energia, e aí eu conto as emissões dessa energia, eu vejo que é baixa, então é uma fonte limpa. Mas toda a construção de uma hidrelétrica, uma obra que leva 30 anos ou mais, né? Pensa em Itaipu, né? A gente vai ver o tamanho, como você colocou, do impacto ambiental que isso tem na própria construção. Aí a gente falou aqui do podcast, mas assim, um dos grandes vilões hoje das emissões é a construção civil, né? A indústria do cimento, a própria indústria da construção, ela, num sentido mais amplo, ela é altamente poluente. A gente não faz construções, próprio planejamento de uma forma sustentável, utiliza materiais que a produção desses materiais ela gera muitas emissões, né? Então, pensa no tamanho de uma hidroelétrica, em toda aquela construção, no impacto ambiental que tem aquela produção. Se você não coloca na conta, né? Porque você começa a contar só depois. Você mencionou uma questão de impacto ambiental, agora com a questão de Belo Monte, a gente, assim, acho que a gente chega no nível mais crítico dessa discussão sobre hidroelétricas e meio ambiente, pela no coração da floresta, né?
E um impacto social também, que acaba ficando negligenciado. E aí tem uma variável também, né? O Brasil sempre, todas as COPs, toda vez que se fala sobre clima, os diplomatas levantam a mão e falam, não, mas o Brasil tem a matriz energética mais limpa do mundo. Sempre se fala isso, né? Só que essa matriz, ela é limpa, mas ela é fundamentalmente de hidroelétricas, né? E essas secas todas que a gente tem enfrentado, elas vão reduzir o quê? Numa crise hídrica. Essa crise hídrica é outro fato objetivo. Independente de quem a gente vote, de como a gente acorde, do que a gente coma no café da manhã, tem coisas que é dado, né? É fato. Então, a gente já está numa crise hídrica e essas crises hídricas vão ficar cada vez mais recorrentes. Não é essa chuva de 5 minutos que alaga São Paulo que vai encher os reservatórios, né? Então, assim, depender só de uma fonte, que é a fonte hidroelétrica, num momento onde a gente passa por crises hídricas, não me parece a melhor aposta. Então, é muito importante diversificar as matrizes energéticas e diversificar as matrizes energéticas limpas, né? A gente investe muito pouco em eólica, em solar, por exemplo. Com um território tão vasto quanto a gente tem, com tanta capacidade de produção, os investimentos do governo nesse tipo de energia é baixíssimo e muito aquém do que precisava ser e muito desigual em comparação ao que se coloca, por exemplo, na indústria do petróleo, né? Então, ainda há uma falta de concepção estratégica de um planejamento energético. E aí a gente vive apagões recorrentes, né? E vai enfrentar cada vez mais essa dificuldade. Pronto, até aqui foi o bloco leve, tá? Foi a parte leve. Agora a gente vai pro bloco 2. Vamos lá, esquentando. Vamos lá. Aliás, literalmente esquentando, né? Ela exatamente, pois é. Aí chega o menino Trump, o garoto Trump, né, no cenário. Né? A gente tem aí um cenário de ascensão, né, da extrema-direita no mundo, e a gente tem a volta do Trump ao poder em manifestações bem mais impactantes, drásticas, que a gente está vendo aí, com todo o tarifaço, com uma série de manifestações, com as censuras em relação aos conteúdos sobre mudança climática dentro do governo e toda a sorte de coisas que a gente está vendo, como também a gente viu aí agora a manifestação em vídeo dele com Elon Musk, gravando um vídeo de um carro da Tesla na frente da Casa Branca, falando sobre o carro, enfim, né? Como que todo esse cenário aí mexe o tabuleiro aí da sustentabilidade no mundo? Conta para nós um pouco da sua visão aí. Olha, ele tem sacudido bastante, né? Para 2 meses, 3 meses de governo, até que ele tem causado mais do que se esperava. Bom, vamos lá. Copo meio cheio, né? Ninguém esperava nada muito diferente, até porque a gente já teve um primeiro governo, né? E nesse primeiro governo a gente já viu o que ele fez nessa agenda climática e ambiental. A primeira coisa que ele fez agora, saiu do Acordo de Paris. Tinha saído também no seu primeiro governo, né? Então, não era de se esperar que ele fosse ficar no Acordo de Paris e vir para a COP aqui em Belém. Isso não vai acontecer, não ia ocorrer. Então, tem muita coisa que é previsível, né? Ameaçar sair da OTAN, ameaçar esvaziar as organizações internacionais, guerra comercial, tudo isso que a gente está vendo, a gente já tinha um feeling de que, opa, pode rolar. Né? Então, nesse sentido, não tem essas surpresas. Choca, de qualquer forma, e vem como um prato cheio para quem quer se escorar ainda numa visão míope, cega e negacionista de que tudo isso está ocorrendo e de que há uma objetividade em se lidar com essas questões. Né? Então, a gente vê isso potencializar. A gente falou anteriormente dos atores. Esses atores econômicos que perdem com a agenda ESG, porque sempre tem quem ganha e quem perde, esses atores econômicos são extremamente poderosos e esses atores estão, né, patrocinaram inclusive a campanha dele, estão surfando aí nessa onda desse entusiasmo de Trump com os combustíveis fósseis e com esse negacionismo também. Né? Então, ele fala isso também para responder a interesses econômicos. Né? Não é, se ele ganhasse e se os apoiadores dele
ganhassem muito mais com a sustentabilidade, o discurso dele seria outro. Ele é um grande estrategista, né? Megalomaníaco, com um ego muito grande, mas é um grande estrategista, certo? É um businessman, né? A gente pode questionar os métodos dele de negócios, mas ele, né, sabe lucrar aí. Então tem essa questão, assim, por quê? A quem? Quem ganha com isso? Acho que a questão é sempre essa. Quem ganha com isso? Né? E aí, novamente, há uma desaceleração nos Estados Unidos dessa agenda e o que a gente vê é uma tendência a uma atuação mais low profile. Então, não a gente viu algumas empresas se pronunciando, principalmente aquelas, né, Facebook, Google, que são BFFs do Trump, que estavam ali na fuça dele, na inauguração, né, na posse dele, indo contra a agenda de diversidade, para a gente pensar em ESG e sair só da questão climática, mas a agenda de diversidade, por exemplo, né, então um ataque a isso, a gente vê esse esfriamento. Mas o que a gente vê é que, assim, a maioria, talvez agora, não vai colocar uma bandeira na frente do prédio. Mas isso não quer dizer que vai desmantelar suas políticas de diversidade. Você continua adotando, você só muda a estratégia de divulgação, porque agora não está tão na moda assim, ou é mais controverso falar sobre isso. Se antes havia um consenso e isso gerava, inclusive, ganhos de marketing, né? Agora é um marketing que você precisa olhar muito mais o seu público, porque esse público é mais específico. Então, assim, eu não acho que essa agenda ela vá assumir, né? Mas há é um momento de transição para como se trabalha essas questões. E quando a gente olha, esses grandes interlocutores têm essa mudança, mas quando a gente vai ver os atores econômicos, eles continuam investindo em ESG, né? As empresas continuam fazendo inventários, a gente continua discutindo finanças, mercado de carbono, né? A gente vê aí a questão, por exemplo, das seguradoras, mesmo setores mais conservadores, tem uma agenda muito forte que não volta atrás dentro disso, né? Então, essa implementação do ESG, que acaba ficando mais técnica, quando se entende, precisamos fazer, até por uma questão de sobrevivência de negócios, ela continua andando. Mas acho que, politicamente, se tornou um tema mais controverso e talvez não tão popular em determinados grupos, né? E aí isso gera essa oportunidade para quem estava surfando numa agenda ESG por oportunismo, falar, agora não quero mais. Mas é porque genuinamente não estava num greenwashing aí, como a gente vê, por exemplo, o BP Petróleo, né, que agora voltou atrás com políticas de energia renovável e vai investir mais em petróleo. Então, a gente tem várias empresas do setor da energia que estavam sempre nas COPs e se colocando como benevolentes pró-meio ambiente, que a primeira oportunidade que tiveram falaram, opa, não, agora não mais, né? Então, assim, claramente elas já não faziam o que precisava, só que elas estavam num greenwashing. Eu acho que isso é um bom olhar, sabe? Quem genuinamente está comprometido, porque não é só uma questão é um propósito, né? É uma questão de valor de propósito. E se você incorpora isso como um valor e um propósito, é muito difícil a gente mudar os nossos valores e os nossos propósitos, né? Se você faz porque precisa fazer para ficar bem na foto, é diferente. Então, eu acho que isso vai fazer uma boa peneirada, né? E aí a gente vê e abaixa essa cortina de fumaça que se tinha desse entusiasmo verde, sustentável e da diversidade, e a gente vai agora conseguir olhar o problema como ele é mesmo, onde estamos, quem são os atores comprometidos, o que falta e qual é o tamanho do problema também, né? E não agora teremos todos os CEOs serão diversos, tudo. Não, né? A gente vê que é muito mais difícil, mais longa essa caminhada, e aí a gente consegue ser mais realista. Eu acho que vai dar um choque de realidade para ver o copo meio cheio. Sim. A gente vê que tem uma série também de ações que ele faz, uma série de ações que são estratégicas, né? Então, ele trouxe de volta fast food lá para os voos presidenciais, né? A questão do cano do plástico, né? Uma série de ações, né? E que várias ações que foram embargadas pela justiça, né? Que foram canceladas, né? Então, a gente vê que tem uma operação ali de ativar ali um clamor, né? Por uma Make America Great Again, né? E seguir. Agora,
dentro de todos esses interesses econômicos que a gente sabe que tem, qual é a sua leitura, assim, do ponto de vista, né, como um especialista de relações internacionais, porque está muito se falando assim de o que vai acontecer com isso, né? Assim, de talvez algo temerário, né, que está sendo construído nos Estados Unidos. Qual é o efeito, qual é o retorno disso? O que você pode esperar? Assim, o que dá para saber disso em relação a isso, de retorno para os Estados Unidos? Eu acho que, assim, tem muito a ver... Bom, então vamos lá. Vamos desmembrar o ESG para a gente poder trabalhar, né, nesse sentido. Primeiro, do ponto de vista ambiental, a gente vai ter certamente um aumento dos problemas ambientais que já enfrenta, né? Então, a gente viu vários cortes e várias demissões aí do Elon Musk, por exemplo, de guardas florestais. Né? Tem um simbolismo muito forte, uma demonstração de força. E, assim, algo que a gente vê que é completamente sem uma justificativa lógica, a não ser que seja essa imposição e uma ideologia muito forte por trás, independente do problema objetivo que isso vai criar, né? Você demitir guarda de parques florestais, só vai permitir que tenha incêndios em todos aqueles parques nacionais que restam lá. Então, tem uma questão objetiva aí, ambiental, né? E aí a gente vê agora cortes do governo federal também de recursos para a agenda ambiental. Então, uma desaceleração dessas legislações em curso, algumas interrupções que a gente vai ver sendo colocadas e muitas dessas normas elas precisam ser transpostas ou ser especificadas em nível estatal. Então, aí a gente volta novamente. Acho que os estados que se opõem a esse desmantelamento das políticas ambientais, eles vão vir com mais força ainda, né? Porque eles vão tentar, como a gente já viu em outras questões, como a questão, por exemplo, do aborto, né? Ou da imigração agora, que a gente tem os estados santuários, as cidades santuárias, né? Então, que tem outra política completamente oposta, de falar, agora o aborto não é mais legal, mas a gente tem vários estados que ainda resistem e que o aborto é legal ainda. Então, a questão ambiental ainda vai encontrar esses bolsões de resistência. E isso tende a crescer mais, se fortalecer mais dentro desses estados. Né? Vai vir uma conta a ser paga ambiental e que... acho que o Trump, ele se beneficia porque esses problemas, como eles são de longo prazo, a gente vai quase que diluindo o efeito dele, né? Então, é diferente de uma pandemia que aconteceu ali 1, 2, 3 anos se esticando, respondeu bem, não respondeu, teve vacina, não teve. Quer dizer, a gente consegue atribuir o responsável pelo sucesso ou pelo fracasso de uma política pública de saúde para combate a uma situação pandêmica imediata. Já na questão ambiental, na questão climática, como isso é de longo prazo, isso passa por vários governos e você não consegue dizer especificamente que isso foi. Mas é um grande retrocesso e vai isolar mais os Estados Unidos globalmente, inclusive de um movimento que a gente falou bastante da Europa, mas que a gente vê também, apesar de ser o principal emissor, a China também fazendo, né? Então, a China também tem uma meta de descarbonização zero, e aí é zero no net ali, né? Sim, no neutro, né? No saldo, né? Não é que ela não vai mais emitir, só que ela vai fazer o offset. Né? Até 2060. Então, pensa uma economia e um país do tamanho da China, com a população da China, trabalhando para essa descarbonização. É porque a China adora pandas e bambus e é amiga do meio ambiente? Não. Né? É porque a China entendeu que a sua sobrevivência, inclusive econômica, passa inevitavelmente por adotar uma série de práticas de sustentabilidade e investindo pesado aí na energia renovável, por exemplo. Né? Então, nessa diversificação. Então, os Estados Unidos vão ficando para trás nesse sentido, né? Vai ter consequências internas e ele também vai ficando para trás aí, porque o problema ele vai continuando. Então, tem esse risco grande para o país e, consequentemente, para o mundo. Porque isso também abre brechas para vários outros governos, ou vários políticos que também não entendem a objetividade e a necessidade da gente trabalhar a questão climática para fazerem valer, olha, sou amiga do Trump e fecho com o Trump nesse negacionismo, né? Então, isso vai
vai se ter um grande movimento que já está tendo agora de um oportunismo político em cima do que o Trump faz, que acaba virando um exemplo negativo, mas vira um exemplo para muitos outros movimentos aí, partidos políticos, né? Maravilha. A gente está caminhando aqui para as últimas partes já? aqui. Foi rápido, né? Voou demais, né? Não, mas temos tempo ainda. Dá tempo. Dá tempo. Para a gente falar ainda sobre COP30, né? E aí falar sobre toda essa diplomacia aí do climática e o que é que pode esperar o presidente da COP, né? Ele publicou um texto, né, convocando, né, a sociedade para um mutirão, né, resgatando aí práticas indígenas, né, em relação ao mutirão, falando sobre isso, trazendo toda uma narrativa quanto a isso, né, e a gente tem na COP aí a questão de algumas agendas de financiamento, da questão também das cidades amazônicas. O que você pode trazer para a gente aí do que você visualiza do que esperar da COP e das suas possíveis polêmicas? Bom, primeiro eu vou fazer aqui um pedido também de patrocínio para acomodação, né? Porque isso tem sido um grande gargalo que ainda a gente não sabe como isso vai ocorrer, né? E pode comprometer, agora já vem do copo meio vazio, mas pode comprometer todo o potencial que tinha ou que tem uma COP sendo feita depois de tantos anos num país democrático, né? A gente teve a última no Azerbaijão, então assim, antes disso a gente teve em Dubai, não foi isso? Não, né? Foi Dubai. Azerbaijão, Dubai e Egito, né? E Egito, né? E antes disso foi a da pandemia. Então, assim, tem muito tempo que a gente não tem uma COP onde se permite uma participação social e democrática dessa pluralidade de atores que têm interesse nessa agenda e que geralmente, se a gente, né, que é mais velho lembrar das outras COPs também, a gente vai ter protestos, a gente tem mobilização de vários grupos sociais, grupos indígenas, né, jovens, a Greta lá sendo presa. Então, assim, sempre é um momento de manifestação e de engajamento da sociedade global num tema que toca a todos nós, né? E aí a gente fazendo essa COP num lugar tão de pouca acessibilidade e que agora a gente vê preços extravagantes e uma extorsão quase para poder se acessar, né? Quem não for de avião, quem não tiver 3 milhões para pagar num apartamento de 2 quartos lá, não vai conseguir participar. Então, assim, essa participação popular toda que está colocada na carta, ela ficou limitada por uma questão óbvia. Essa é uma crítica assim, bem objetiva a essa escolha impensada, né? Tirando isso, é importante a gente enfatizar que essa não é, apesar de ser a COP feita na floresta amazônica, ela não é uma COP que vai tratar só de temas relativos a florestas, né? Ela vai tratar de várias outras questões. Dentre elas, uma que ficou empurrada lá no Azerbaijão, que chegou num acordo muito no final, que é o financiamento para os países em desenvolvimento, né? Que a gente chegou num compromisso aí de 300 milhões e se falou que se precisava muito mais do que isso. Então, vai ter uma pressão para se ter mais financiamento para os países em desenvolvimento agora. Então, tem várias pendências que estão aí na agenda da COP30 e vamos ver se isso vai ocorrer. Mesmo com a ausência dos Estados Unidos, e aí, novamente, pode não vir o governo federal uma representação oficial do Estado, mas a gente tem governadores, tem uma governança subnacional que a gente chama e que se faz presente nesses eventos, né? Então e é um momento do Brasil retomar também um protagonismo nessa agenda global. Acho que é importante a gente enfatizar que quando a gente pensa, né, em quem somos nas relações internacionais ou que o Brasil tem a oferecer, muito pouco. Né, assim, embora a gente adore o nosso país, mas ele, se a gente for pensar a questão de segurança, né, a gente tem pouco a contribuir para uma questão de segurança, questão comercial, economicamente também, a gente, né, uma economia em desenvolvimento. A questão comercial, o Brasil é 2% do comércio global, né? Então, se a gente parar de comercializar, tirando setores nos quais a gente é um dos principais exportadores, né? É açúcar, carne e tal. Nesses a gente é chave, soja e tal. Mas, assim, na média, o Brasil tem uma relevância moderada nas relações internacionais. Mas tem uma coisa que poucos têm. A nossa diplomacia, que é muito respeitada. E 2,
que é a nossa biodiversidade. Então, a biodiversidade é o grande ativo diplomático que o Brasil tem, né? E que a gente não soube jogar com isso no governo anterior. Mesmo que não se acreditasse na questão ambiental ou não se priorizasse isso, isso é um asset que a gente poderia ter e deveria saber utilizar melhor para barganhar em outras agendas, né, como se faz sempre em qualquer negociação. Então, acho que agora a gente tem retomado, há muita expectativa com relação a esse protagonismo, e eu espero que o Brasil consiga barganhar bastante para que a gente consiga também utilizar isso para alavancar ganhos em várias outras agendas internacionais. Esse ponto que você tocou em relação a essa pluralidade da governança subnacional, né? Esse assunto também está sendo bastante falado e há uma expectativa de que as cidades possam vir a ter mais voz, né? A gente está acompanhando também nos Estados Unidos, tem aquele movimento We Are Still In, né? Nós ainda estamos na pauta, né? Isso. De agentes, políticos, gestores, especialistas, ativistas, que estão pleiteando essa voz, né? Subnacional, né? A gente vê que isso pode ser até uma esperança, né? O que você pode falar mais sobre isso? Assim, você acha que há um contexto para isso de fato acontecer mais aqui no Brasil? Tem um contexto, inclusive por essa questão da localidade, da articulação, né? Eu acho que essa crise que se levanta agora, ou esse temor sobre será que não vai dar mais tempo, isso faz com que outros atores também tentem ter mais influência e participar mais. Então, a gente deve ver mais essa articulação, né, subnacional aí, e pensar que não é só... A COP é um evento, né, mas a gente tem todo o posicionamento dos estados ali, tem uma negociação que é importante, mas os estados, eles levam a sua agenda, das suas prioridades, do que ele vai tentar defender ali, do que ele está disposto a ceder, do que ele não está disposto a ceder e do que ele espera dessa COP, né? E tudo isso é projeto de um processo de articulação muito grande entre todos esses atores que antecede a COP. Então, tem que ter esse engajamento não só lá em novembro, mas a gente precisa também estar acompanhando essa agenda já agora, para que a gente possa ter os nossos interesses refletidos no que o Brasil vai levar na sua posição oficial para a COP, né? E isso em todos os países, né? Também precisa ser feito dessa forma. E lembrar que quanto mais ambiciosas forem as metas e quanto mais realistas e desenvolvidas no sentido de efetivadas forem as medidas regionalmente, municipalmente, né? A gente falou da enchente. Bom, a prefeitura precisa estar diretamente engajada nas questões climáticas para a gente resolver isso, né? Então, quando a gente olha, quanto mais se faz domesticamente, mais vai se conseguir também, quando se chega numa negociação, estar disposto a aceitar metas mais ambiciosas e avançar, né? Esse movimento, a gente pensa muito como sendo top-down. Então, o que se decide lá é transposto domesticamente, vai ditar a velocidade doméstica. A gente precisa olhar isso numa forma contrária, né? Quanto mais a gente fizer de barulho aqui, de movimentação, de articulação da definição dessas agendas, mais a gente consegue influenciar lá. Inclusive em temas mais delicados ou mais técnicos, como o mercado de carbono, né? Agora o Brasil aprovou a criação do mercado de carbono nosso. Então, quanto a gente tiver isso bem organizado, mas a gente pode chegar lá e propor como uma alternativa. Porque a questão toda é como fazer, né? E aí, esse como fazer, a gente precisa também contribuir. Senão a gente fica importando o que é feito de lá para cá, né? Maravilha. Eu vou seguir para uma última pergunta aqui, que eu vou te fazer o seguinte. Você atua nesse campo, né, das relações internacionais, né, que é um campo específico, né, que traz uma série de saberes, de oportunidades aí. Muito bom te ouvir a visão que você traz, né. Eu queria que você desse um recado assim, e falasse um pouco da sua carreira e como nessa área para os jovens em relação a o que é esse estudo de sustentabilidade e de relações internacionais, o que você pode buscar e que atitude que nós podemos ter diante do mundo, de tudo que está acontecendo.
Bom, primeiro que está tudo muito interligado, né? Todos os temas, a gente socialmente, assim, a gente não é evoluiu, mas a gente fez um processo de fragmentação dos campos de conhecimento que hoje se mostra ser um pouco artificial, né? A gente falou aqui de economia, falou de política, mas também falou de ciência, com os dados, né? Uma ciência mais hard. Então, assim, está tudo muito interrelacionado, né? E é importante ter essa visão holística de todas as questões. Segundo, evitar maniqueísmos. É bom, é ruim, é chato, bom, é tirano, não é. Né? Assim, acho que a gente precisa olhar e promover um diálogo e tentar entender o raciocínio por trás das ações ou das inações, porque sempre tem um raciocínio. E quando a gente entende esse raciocínio, a gente consegue, inclusive, dialogar com ele, né? E fazer também esse mapeamento desses interesses. Nada é monocausal, tudo tem várias causas, vários... Voltando lá no caso da União Europeia, né? Bom, tem uma questão do consumidor, mas também você vai ter uma questão do produtor local, mas você também tem uma questão normativa, mas você tem um protecionismo, mas tem um compromisso genuíno com... Né? Então, assim, tem vários interesses e a vida é feita dessa negociação entre vários interesses. As relações internacionais, elas permitem a gente fazer esse olhar. Né? E conhecendo o que aconteceu, a gente consegue também pensar um pouco mais sobre o que pode vir, entender qual é o papel dos atores, entender quem são esses atores e entender principalmente esse jogo de poder e de barganha. Porque no final nada é uma transposição direta da nossa vontade. Né? E acho que quando a gente é jovem, a gente tem muito esse vigor e esse engajamento de querer realizar o nosso sonho, de querer, né, fazer com que tudo aconteça exatamente como a gente quer ou como seria o ideal, né? E aí a gente precisa saber o meme expectativa realidade, acho que é um pouco entender essa questão dessas realidades e ver que a gente precisa tirar o melhor possível dentro das situações. As relações internacionais, elas, quando a gente pensa em sustentabilidade, o que eu tenho me deparado muito, né, trabalhando também assim com consultorias com o setor privado, é que a gente acaba ficando muito, são engenheiros ou biólogos dentro das empresas principalmente, que vão ocupar uma agenda do setor de sustentabilidade, ou que vão ficar na parte de engenheiro de produção, que aí vai pensar em economia circular, alguns processos, resíduos e tal. Então, uma visão muito mais técnica, né? Ou então a gente cai num departamento jurídico de compliance, que aí é sempre o que já tem de norma e como eu me adequo a essa norma, né? Mas a gente não tem uma perspectiva, mas de um mapeamento global para entender o que pode acontecer, como isso pode me afetar, como a guerra na Ucrânia pode impactar aqui. Né? Então, agora, quer ver? O Trump negociando muitos elementos terras raras, que a gente vê bastante nas notícias. O que isso tem a ver? O que são essas terras raras? O que isso tem a ver? Né? Há uma grande corrida global pelas terras raras e o Trump não está sendo besta em fazer isso. Né? Terras raras é fundamental para a transição energética, para carros elétricos, para baterias. Então, assim, a gente precisa disso, inclusive para uma economia sustentável. Né? Só que tem pouco disso e está concentrado. Então, assim, tem uma dinâmica geopolítica que é muito mais complexa. Não é só uma questão de segurança de apoio a Putin ou Zelensky, tem interesses econômicos. Como que isso vai impactar aqui? Sou da indústria automobilística aqui e produzo carros elétricos e que precisam das baterias elétricas que usam esses componentes. Como isso fica? Né? Então, assim, veja, quando a gente entende essa dinâmica política global, a gente vê essa correlação entre várias variáveis e a gente consegue antecipar também tendências, processos e traçar estratégias mais claras. Porque se eu ficar só olhando internamente, fazendo inventário ou pensando a parte da produção, que é fundamental, eu perco a vez, né? A minha estratégia ela não olha para fora. Se eu ficar só no compliance, que é mais reativo, eu também perco a chance de ser propositivo. Né? Então, as relações internacionais nesse ambiente, elas permitem com que a gente ligue todos esses pontos e consiga contextualizar.
né, onde nós estamos e por que as coisas estão acontecendo dessa forma e para onde a gente pode estar indo, para a gente também poder fazer uma estratégia de otimização melhor das oportunidades que podem se apresentar, mas também de mitigação de riscos. Maravilha. Arquitetar todo esse xadrez aí, né? Para a gente poder enxergar. Exato. Carolina, muito grato, tá, pela sua presença. Espero que seja apenas o primeiro. Agora, você viu que eu falo bastante, né? Então vai ter que agora me chamar de novo. Aprender o caminho. Aprendi. Tá bom? Muito grato, tá? Foi um prazer e muito sucesso para vocês aqui. Maravilha. Então, siga aqui com a gente, se inscreva, que a gente está vendo que dá tempo. O podcast Dá Tempo tem o patrocínio da Fundação José Luiz Setúbal e Energy Hub.